Olá pessoal, estamos aqui com o Estênio Márcios, ele é de Roraima, ele é formado em teologia, é pastor também, é compositor e tem mais de 400 canções no nome dele. É um prazer estar aqui ao seu lado, Estênio, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Vamos lá, vamos começar a maratona. Quando nós olhamos para a música evangélica brasileira, o que é que nós encontramos? Como é que o senhor considera que está andando esse lado do nosso meio? Eu considero que está andando muito mal mesmo. São melodias, a música massificada, né, chamada gospel, são melodias feinhas, medíocres, né, pobres. São letras que não têm poesia nenhuma, são algumas frases que são repetidas 20, 30 minutos. E também são muito pobres de teologia, né? A teologia, a parte bíblica da música é muito discutível, né? Geralmente são até letras contrárias ao que a palavra de Deus ensina. Então eu diria assim que eu não gosto da música cristã no Brasil hoje em dia, essa música que toca na mídia. Eu acho uma música pobre, uma música apelativa, uma música de consumo mesmo, né? É uma música só para consumo. Mas eu nem gosto eu ouço assim o que às vezes você é obrigado a ouvir, ou procurando uma estação de rádio, ou alguma coisa, ou algum vídeo no YouTube que se ouve por acaso e tal, mas eu não tenho prazer nenhum em ouvir esse tipo de música e não ouço também. Aliás, aconselho a ninguém ouvir, porque a gente é o que a gente ouve também. A fé vem pelo ouvir, né? Então, se você ouve um negócio que não está de acordo com o ensino da Bíblia, você vai terminar vivendo também fora, né, desse ensino, desse padrão. E quais orientações o senhor daria para um compositor que quer escrever belas canções com conteúdo, com belas melodias também? Quais orientações? Primeiro, estudar teologia, ser um teólogo, o melhor teólogo que ele puder. Segundo, mergulhar no estudo dos poetas brasileiros e portugueses, porque a gente precisa saber como é que os poetas dizem as coisas para a gente se enriquecer, para a gente aprender. E mesmo que a maioria dos poetas não sejam declaradamente cristãos, evangélicos, mas acontece que o dom deles foi o Senhor Deus quem deu, por causa da graça comum. A graça comum faz com que o Senhor Deus conceda dons e talentos a todas as pessoas. Então, é claro que muitas coisas que os poetas dizem também são até insuportáveis de ler, mas a gente deve ler tudo, né, e reter o que é bom. Então, quem é que vai ensinar a gente o gosto poético, o jeito de fazer poesia? São os poetas. Então é necessário a pessoa mergulhar na literatura, realmente ler literatura, ler prosa, ler poesia, prestar atenção em como os poetas dizem a mesma coisa de várias maneiras, de maneiras belas. E acima de tudo, então eu falei, né, estudar teologia, ser um teólogo, porque senão a pessoa vai terminar escrevendo besteira, e aí que é o perigo. Quando você escreve alguma coisa numa música que não está de acordo com a teologia bíblica, você vai estar passando uma mentira, uma meia-verdade. Isso vai terminar fazendo mal para todo mundo que cantar essa música, para todo mundo que internalizar essa mensagem. Então, teologia é mergulhar no estudo da poesia e amar a palavra de Deus, né? E para amar a palavra de Deus, você tem que conhecer, você tem que ter uma boa visão do todo da Bíblia, Velho e Novo Testamento, conhecer mais ou menos o conteúdo do que cada livro diz, enfim. Você tem que ser um cativo da palavra, alguém em quem a palavra deixou uma marca, e não só uma marca de beleza, não só uma marca de realidade de vida, mas também uma marca de beleza, né? Porque a verdade é bela. Então, quando a palavra de Deus faz esse trabalho em você, então na hora que você for compor, é claro que a palavra de Deus vai ter a primazia, e não é porque você vai pensar, não, porque eu sou cristão, então eu tenho que compor na Bíblia. Não, é porque você vai entender que não há coisa mais bela
do que a revelação de Deus nas Escrituras. Então você vai ser cativado por aquilo. Então, diante de tudo isso, quais seriam os nomes aqui no Brasil que o senhor indica, até mesmo no exterior, que o senhor indicaria no que tange a boa música, boas letras? Não é porque nós sabemos que não é de todo mal também, né? Tem gente boa por aí. Sim. Bem, a música americana eu não conheço muito bem, mas eu posso falar da música brasileira. É claro, vou citar alguns nomes aqui, os primeiros que me vierem à mente, sabendo que eu vou estar esquecendo muita gente que vai ficar, mas só para os irmãos terem uma ideia. Silvestre Kuma, Roberto de Amanso, Gerson Borges, João Alexandre, Gladir Cabral, Glauber Plaça, mais que eu estou esquecendo, Alain Marino, Diego Venâncio, Jorge Camargo, Não, eu já falei, o Bomilca, né, o Nelson Bomilca, e aquele pessoal antigo de Vencedores, o Pimenta, o Aristeu, o Guilherme Kerr, enfim, olha, eu te diria que tem aí possivelmente uma centena de compositores, e alguns desconhecidos também, como o Oscar, lá de Manaus, né? Tem muita gente por esse Brasil inteiro que faz uma música cristã, bíblica, correta teologicamente e belíssima em matéria de poesias e melodias, músicas com ritmos e jeitões brasileiros. Há uma quantidade grande, mas eu acho que esses que eu falei já está de bom tamanho. Então fica aí a dica para a gente procurar esses nomes, né? Não vamos ficar no feijão com arroz que a gente encontra normalmente por aí. Essa é a nossa luta. Deixa eu só te falar um negócio. Esses nomes que eu citei, você não encontra CDs deles nas lojas, né, normais. Você tem que procurar na internet mesmo. Digitar o nome deles lá e fuçar, que você vai achar alguma coisa. Aí, a partir daí, você pode ter um contato com o compositor, escrever para ele, pedir os CDs, porque esse pessoal é assim, a maioria deles, 90%, não tem CD para vender nos lugares. Você tem que escrever para a pessoa e ela te manda pelo correio. Mudando um pouquinho de assunto, mas permanecendo na mesma temática, o que é louvor? O que é adoração? Um é complemento do outro. E por que nós chamamos essa área da igreja de ministério de louvor e adoração? Para mim é a mesma coisa, louvor e adoração. São duas palavras que expressam o mesmo ato do ser. O que é louvor e adoração? É uma resposta da gente ao amor de Deus, né? A graça de Deus. É uma atitude do homem alcançado pela graça de Deus, uma atitude de gratidão, uma resposta simples de amor. E qual é a essência disso, de louvor e adoração? Gratidão. Quando a gente é transformado pela graça do Senhor, quando a gente nasce de novo, quando a gente se arrepende, enfim, quando a gente é transformado, quando existe um antes de Cristo e depois de Cristo na nossa vida, isso gera louvor e adoração. Ou seja, isso gera gratidão, isso gera um encantamento da gente com a pessoa de Cristo, com essa tão grande salvação que nos alcançou. E aí eu diria só uma coisa, que louvor e adoração não acontece só na igreja, no domingo, na hora do culto. Toda a nossa vida, cada hora do dia, em qualquer coisa que a gente esteja fazendo, ali a gente deve apresentar ao Senhor nosso Deus louvor e gratidão. Em todas as coisas que a gente faz, né? No nosso dia a dia, todo ele deve ser repleto de gratidão e desse louvor. A questão na igreja é só mais uma questão de estar todo mundo ali reunido e tal, nesse dia que as pessoas se separam para isso. Mas o louvor e a adoração, ele acontece durante o dia e o dia inteiro. Em relação a algumas práticas que alguns ministros de louvor, ou até mesmo os cantores que a gente vê, né, que são famosos, eles têm uma prática que chamam de espontâneo. Às vezes, antes de começar uma música, durante uma música, no intervalo entre uma música e outra. Qual é a sua opinião em relação a isso? E como os ministros de louvor dentro da igreja local, como é que eles devem se comportar em relação a isso? Essa coisa do louvor espontâneo e na verdade,
de maneira geral, essa figura chamada o dirigente de louvor, tudo isso são coisas muito modernas, que tem de 20 anos para cá. A Igreja do Senhor Jesus Cristo tem quase 2000 anos e a gente não encontra essa figura do dirigente de louvor na história da igreja. Ela é específica, ela é recente, né? E tem muitas práticas que são recentes mesmo, que simplesmente... E que são coisas humanas, não são coisas ensinadas pela palavra de Deus. São atitudes, são acréscimos, são novidades no culto, são novidades humanas, né? Então, eu não acho que o horário esse período de culto de adoração seja um período onde a gente possa chegar lá e simplesmente sob essa capa, essa proteção do espontâneo, a gente dizer ou cantar qualquer coisa que venha na nossa cabeça, porque a palavra diz: tangei com arte e com júbilo, né? Então, quando a gente se apresenta diante do Senhor, a gente se apresenta com o melhor que a gente tem, e o mais ensaiado, e o mais bem preparado que a gente puder. Então, tudo que é espontâneo, o que deve ser espontâneo é o nosso espírito da adoração. Aí sim, né? Que ele é livre, que ele não é forçado por nada. Mas o louvor e a adoração, principalmente em termos de música na igreja, tem que ser muito bem ensaiado, muito bem preparado, que a gente está ali apresentando ao Senhor Deus. E o espontâneo nunca é. O espontâneo é uma coisa que acontece na hora e pode ser muito ruim, por sinal, né? Eu não teria coragem, por exemplo, imagina o pregador que chega no púlpito e diz: olha, eu não preparei a mensagem, eu sei que essa é a minha missão, usar a minha semana para preparar o sermão, mas eu não preparei, eu fiz outras coisas, mas eu vou chegar aqui e vou pregar uma mensagem espontânea para vocês. Vai sair uma porcaria. Eu acho que na música é a mesma coisa. Isso acontece, né? Agora, aí você perguntou o que eu aconselho para os ministros de louvor. Exatamente. Primeiro, a mesma coisa. Eu acho que essa figura do ministro de louvor, ela é muito questionável. Ela é uma coisa nova que nunca existiu antes. Eu não sei se ela realmente é necessária. Mas vamos supor que tenha uma pessoa crente que tem essa missão de ministro de louvor na igreja. Bem, a mesma coisa. Essa pessoa tem que ser um teólogo, ela tem que ser um amante da palavra de Deus, ela deve ser a pessoa mais espiritual da congregação e ela deve ver o seu trabalho, né, não como de uma pessoa que vai lá conduzir o povo a Deus, porque nós só somos conduzidos a Deus por causa do sangue de Cristo. E é no nome de Cristo que nós somos aceitos diante de Deus. Então não é o homem que faz um papel de mediador entre a congregação e Deus. Não é o homem que vai produzir na congregação um espírito de louvor e adoração, uma contrição e levar a congregação a Deus. Não, isso não existe. Só o Espírito Santo é quem faz isso. Agora, o ministro de louvor pode ajudar sim, se ele for uma pessoa crente, humilde, e a vida dele durante a semana for uma vida sincera de adoração diante de Deus, sim, ele pode conduzir lá os cânticos, mas sabendo que ele é só uma pessoa que está ali para organizar, né, o cântico, organizar coisas, mas não que ele seja mais do que ninguém. Ele não é um levita, porque o sacerdócio levítico já terminou, mas ele pode ser um servo de Deus, que com a sua sinceridade diante do Senhor, ele pode ser usado, ele pode ser uma bênção no culto, sim, mas com muita humildade, e ele sabendo que a música é secundária no culto, que a coisa mais importante no culto é o ensino da palavra. Por quê? Porque a vida eterna, disse o Senhor Jesus em João 17, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, vida eterna é conhecer a Deus, é conhecer ao Pai e conhecer ao Filho. E como é que a gente conhece esse Deus? Através da meditação e do conhecimento da palavra de Deus. Então, a coisa mais importante no culto é o ensino da palavra. A música é secundária, pode ajudar. Quanto melhor for a música, mais ajudará a igreja, né? Mas assim, nessa posição de saber que a música, ou o ministro de louvor, ou o grupo de louvor, são uma parte bem secundária do culto.
que podem ser uma bênção, mas se eles acharem que eles são a grande coisa importante do culto, dificilmente eles vão servir para alguma coisa. Estênio, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o ministério que o senhor leva, né, para o país, né? Cada momento que o senhor sai para cantar e levar sua música por aí, a gente sabe que o senhor leva muito mais além disso. E aproveitando para, quando falar disso, falar também da gravação do novo CD. Ok. No começo eu era convidado para cantar as minhas canções nas igrejas, nos congressos. Ia lá e fazia isso mesmo. Aí com o tempo Deus foi transformando esse ministério de cantar canções em ministério de falar o Evangelho. De falar o Evangelho, de falar sobre a palavra de Deus, a importância da palavra de Deus. Porque a gente vive nesses tempos maus de muita apostasia, de muito desconhecimento da palavra, desconhecimento da pessoa do Senhor Deus. Então hoje a música para mim é só um pretexto. As pessoas me convidam para ir cantar, claro, eu vou e canto, mas aí eu aproveito, né, já que eu estou lá com o violão na mão, e eu falo o quê? Eu exorto a igreja a voltar a ler as Escrituras, a conhecer o Senhor Deus. Eu falo para as pessoas que fazer parte de uma igreja não é uma coisa que a gente faz por adesão, né? Que a gente começa a seguir a Jesus através de uma experiência de crise na vida da gente, entre o antes e o depois de Cristo. Ou seja, é preciso haver conversão, novo nascimento, é preciso haver um arrependimento genuíno, uma regeneração, uma nova vida ser feita na pessoa. É isso que torna uma pessoa cristã. E essa é a base, a essência do Evangelho, mas só que é uma doutrina perdida. Hoje as pessoas estão achando legal fazer parte de uma igreja evangélica, ser gospel, né? Exatamente, é uma moda. Só que isso é muito perigoso, porque o Evangelho não é uma sociedade, não é um clube, não é uma coisa a respeito da qual você pode decidir fazer parte. Não, você tem que ter esse encontro com Deus transformador, que vai ser a referência entre o antes e depois de encontrar com Jesus Cristo. Então tudo isso eu saio falando por aí. E critico muito também sobre a música atual, sobre essa música chamada gospel, sobre esses modismos de louvor e adoração. Faço o povo, não é que eu sou um defensor de antiguidades, né? Eu não sou um amante, eu não sou um antiquário, mas eu faço as pessoas voltarem de novo à palavra de Deus e ver lá o que a Bíblia ensina, qual é a verdade que a Bíblia ensina sobre louvor e adoração, sobre como que a gente deve exercer esse ministério. Então, eu vou chamando a atenção das pessoas mesmo, né? Fazendo esse papel até mesmo de profeta. É claro que eu não sou muito querido ou amado por causa disso, porque a verdade dói e incomoda as pessoas. E, por exemplo, às vezes tem um ministério que já está há muito tempo andando errado, e quando eu chego mostrando, olha, não é assim, olha o que diz a palavra, a pessoa não tem muita paciência para querer mudar. Então, só que o meu compromisso também, acima de tudo, não é nem com as pessoas que me convidam, é com o Senhor meu Deus e com a palavra de Deus, com a verdade que pela sua graça Ele me fez conhecer. Então é isso que a gente vai falando por aí. Quanto ao novo trabalho, o meu CD está sendo arranjado e produzido pelo Diego Venâncio, lá de São Paulo. Ele já está na fase final, né, da gravação do CD, vai se chamar Está Consumado. E todas as canções do CD, elas giram em torno desse tema, da obra completa do Senhor Jesus Cristo, a obra da redenção, a obra da nossa salvação. É isso. O senhor fez parte também do projeto Cante as Escrituras, que participa em conjunto com o blog Voltemos ao Evangelho, do nosso colega Iago Martins. E eu queria saber qual a sua opinião sobre esse projeto. Bem, eu não faço parte do projeto, mas eu sou amigo do projeto. Ou seja, eu apoio qualquer iniciativa, qualquer projeto, qualquer blog, onde as pessoas estejam seriamente afim de e enraizados na palavra de Deus, estejam afim de levar o nome do Senhor Deus a sério, o relacionamento com o Senhor Deus a sério,
eu apoio. E o Cante as Escrituras é um trabalho assim, né? Tentando chamar a atenção dessa geração para o fato de que a gente deixou de cantar as Escrituras, os decretos de Deus, e a gente está cantando qualquer coisa. Então eu apoio totalmente, é isso mesmo, devemos cantar as Escrituras, devemos voltar ao Evangelho, devemos voltar a conhecer o Senhor nosso Deus, porque os tempos são muito ruins, a gente vive uma apostasia muito grande da igreja, embora por um lado pareça que a igreja está crescendo, a igreja brasileira está crescendo, né, chegando até mesmo a atingir a Rede Globo, mas isso é só uma aparência mesmo, uma tola aparência, eu diria até um engano, porque na verdade a igreja de Cristo está mal, né? Nós estamos sem conhecimento de Deus, sem amor às Escrituras, sem uma vida de santidade, uma vida coerente diante de Deus. O Evangelho tem sido para a gente mesmo até às vezes uma posição filosófica ou um modo de viver, mas não tem sido a nossa vida, né? O Evangelho não é o sangue que corre nas nossas veias. E o Evangelho é isso mesmo, ele muda a gente por dentro, né? Então, que os jovens, que mais jovens como o Iago se levantem nesse país e com propostas semelhantes a essa, de chamar a nação brasileira de volta aos preceitos do Evangelho, ao arrependimento, que a igreja seja realmente relevante e realmente tenha a cara da igreja verdadeira do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para encerrar, nós gostaríamos de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, dizer que foi um prazer conversar com o senhor, nós ganhamos muito conteúdo, então ficam várias dicas de coisas para se pesquisar aí na internet. E nós gostaríamos que o senhor deixasse uma mensagem para os jovens da Congregacional Zona Sul. Minha mensagem para a juventude é: conheçam a Deus, conheçam ao Senhor Jesus Cristo, conheçam as Escrituras, a palavra de Deus, porque a nossa vida, a nossa felicidade depende dessas coisas. Eu, por exemplo, fui um jovem educado no Evangelho, mas uma coisa só não me diziam naquela época, que o maior prazer da minha alma, do meu ser, eu poderia encontrar na pessoa do Senhor Deus. Eu não tive essa informação. E eu hoje posso dizer aos jovens, busquem conhecer a Deus por isso também. Busquem encontrar no Senhor Deus a grande e real satisfação da alma, a grande alegria, o maior prazer de todos, porque nós fomos criados pelo Senhor Deus e somente nele é que nós encontramos a plenitude da nossa alma, o fim de todas as perguntas, o lugar de descanso total, a paz absoluta com Deus e com o mundo. Então é isso que eu diria para os jovens: conheçam o Senhor Deus, porque essa é a salvação da vida de vocês, essa é a alegria de vocês do dia a dia. E queria dar uma dica também: nós temos um site na internet chamado Plataforma, acho que plataforma.net, não sei, ou .com. Hã? Plataforma.art. Há vários vídeos de músicos que fazem mais ou menos esse tipo de música que eu faço. Você pode conhecer. Outra coisa, a gente tem um evento anual lá em São Paulo, na Missão Jovens da Verdade, chamado Nossa Música Brasileira. É todo o último final de semana de agosto. Esse ano será a sexta edição desse congresso. É um encontro só de música, onde esses músicos que eu falei, né, estão presentes, onde a gente toca esse tipo de música, onde a gente fala esse tipo de assunto. Chama Nossa Música Brasileira, você pode encontrar na internet também. Outra coisa, lá em São Paulo a gente faz um programa semanal na web chamado Papo e Arte. O endereço é muito fácil, é Igreja SP. Só isso, né? Só lembrar de SP de São Paulo, igrejasp.com. Lá tem todos os programas que a gente já fez, um ano de programa, e você toda quarta-feira às 8h30 da noite você pode assistir ao vivo, e também, se você quiser, pode assistir depois, porque fica lá gravado on demand. Esse programa Papo e Arte é feito com esse objetivo de mostrar um outro caminho para quem mexe com música, de mostrar uma outra mentalidade, um outro jeito de ver música, né?
Então, os vários programas que ali estão com vários músicos desses que eu falei, com esses músicos que são verdadeiros baluartes da música cristã brasileira, o pessoal de Vencedores, gente que faz música há 30 anos, né, nesse país. Então é um programa muito rico. E o que mais que a gente tem? Bem, é isso. O interessante é que se você acha na internet um desses programas, né, ou plataforma, ou Papo e Arte, ou a propaganda sobre nossa música brasileira, você vai terminar sendo jogado a outros links de músicos que trabalham assim, de ministérios semelhantes a esses, né? Então, esse tipo de canção que eu faço e que eu defendo, né? Ela não é encontrada em livrarias evangélicas. Você tem que ir para a internet e digitar os nomes e procurar lá. É como se você estivesse garimpando. Mas eu tenho certeza que você vai ser tão feliz quanto alguém que encontra joias mesmo, porque tem muita gente nesse país fazendo música com bom coração para o Senhor Deus, com muita seriedade, com muita arte, e músicas que podem transformar a vida da gente e encher a vida da gente de beleza. Ele passou por aqui, neste exato momento, passou bem aqui. Como pode, meu Deus, tanta glória passar sem deixar rastro algum? No lugar que passou, só restou uma prova de que o fato ocorreu. Todo medo se foi, tive forças pra crer. Ficou comigo essa paz e essa vontade de rir. Tiro as sandálias dos pés, Jesus passou por aqui. Ele passou por aqui, neste exato momento, passou bem aqui. Como pode, meu Deus, tanta glória passar sem deixar rastro algum? No lugar que passou, só restou uma prova de que o fato ocorreu. Todo medo se foi, tive forças pra crer. Ficou comigo essa paz e essa vontade de rir. Tiro as sandálias dos pés,